muito boa noite. Boa noite para você que está aguardando essa comunhão. Muito boa noite para os adultos, muita boa noite para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os pré-adolescentes. Muito boa noite. Sabe o que eu queria lembrar? Queria lembrar que o Espírito Santo de Deus está aí, sentado aí junto com você. Ele tem um lugar reservado para receber a adoração que está no seu coração para oferecer ao Senhor. Deus é muito maravilhoso. Ele quer receber a gente na sala do trono. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos entrar na sala do trono do nosso Deus, adorando e exaltando o nome dele. Muito abençoado seja esse culto de adoração ao nome do Senhor. Eu queria lembrar, se fosse possível, que a gente compartilhasse a live, sabe? Porque quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas poderão ser abençoadas e poderão receber a unção que o Espírito Santo tem para distribuir sobre as famílias. Nesses tempos de pandemia, é muito importante que a gente esteja unidos no Senhor, no Senhor. Então, eu queria avisar que todos os domingos, às 9h30 da manhã, a Igreja Presbiteriana Independente do Parque Itajaí estará aqui, falando com você, abençoando a sua vida e recebendo a sua bênção, porque vocês estão conosco e nós estamos com vocês. Às 19h, nós temos o culto de adoração a Deus, que é esse que nós estamos aqui fazendo, falando para o Senhor que Ele tem um lugar muito especial na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Ele está na sua casa. Não se esqueça. Não saia do lugar, não. Fique aí prestando culto somente a Deus. Tá bom? Bom, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está lá em Salmos 85. É fantástico esse texto. Salmos 85, de 8 a 13. Diz assim: eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra, fique na nossa casa, sua presença salvadora. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará na terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para ele. Olha só, isso é promessa do Senhor, mas ele diz que não é para a gente voltar para trás, é para a gente estar com ele, é para a gente sentar com ele, é para a gente adorá-lo, amém? Muito bom. Vamos fazer uma oração dizendo para o Senhor que nós recebemos ele na nossa casa, que nós queremos muito que ele abençoe o meu coração, o coração dos meus filhos, do meu marido.
Não importa o problema que a gente tenha, porque se a bênção do Senhor vier, todas as coisas serão transformadas. Vamos orar, então? Senhor Deus, ó Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor é Deus fiel e que o Senhor é cheio de misericórdia e que na tua palavra não há engano. E o Senhor disse que se a gente estiver contigo, o Senhor estará olhando para nós e o Senhor vai sarar a nossa casa e o Senhor vai transformar a nosso celeiro, a nossa terra. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o poder do teu Santo Espírito entre de maneira muito salvadora em cada lar. Ó Deus, sente-se, ó Deus, no coração de cada um dos que estão aqui ouvindo. Que cada um, ó Deus, receba a tua paz, receba a unção do teu Espírito, que cada um possa abrir os ouvidos e ouvir a tua voz genuinamente, que a tua graça abundante possa alcançar a cada um de nós, a cada lar que está ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, eu queria dizer para você uma coisa muito legal que você vai gostar muito. Nós vamos receber um conjunto que adora ao Senhor longe, e estão fisicamente longe daqui. O Gustavo, o Tiago, os meninos do louvor prepararam isso para nós e convidaram a Igreja Batista Brasileira de Austin para participar desse momento de louvor. E claro que eu fiquei muito feliz. Mas eu sei que você vai ficar muito feliz, porque é uma adoração que enche o coração. E os nossos meninos ficaram muito felizes com isso. Pode vir, Vinícius, pode vir, equipe de louvor e adoração a Deus. Nós estamos aqui para adorar junto com vocês. Parque Itajaí, que saudade de vocês. Eu estava me lembrando hoje, antes de vir para cá, há 6 anos atrás, eu ainda estava louvando e adorando ao Senhor com vocês aí. E hoje, pelos planos do Senhor, Ele me trouxe para cá, mas eu continuo adorando ao Senhor, igual vocês aí. E esse semi-espírito que continua nos grudando, nos fazendo um, mesmo vocês aí no Brasil e a gente aqui, esse Espírito só está aqui entre a gente, só nos fazendo um porque Jesus morreu na cruz por nós, por causa que Ele derramou o seu sangue por nós. E nada separa a gente desse amor, nada nos separa de Deus, nada, nem distância, nem nada pode nos separar do Espírito Santo de Deus, de estarmos um com Ele. E vai ser um prazer hoje estar adorando ao Senhor, junto com os meus amados aqui e junto com vocês aí. Que Deus abençoe vocês e pensem no louvor ao Senhor, pensem na letra das músicas, fale para o Senhor tudo isso que nós vamos estar cantando, porque é por causa do sangue derramado na cruz que a gente é um hoje. Amém? Tá bom? Seu sangue
obrigada pelo teu amor. Será que você que está aí na sua casa, você pode declarar isso? Jesus, muito obrigada pelo teu amor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos amou de uma maneira incondicional. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Deus.
estamos aqui, Senhor, nesse dia para engrandecer o Teu nome, Pai. E nós sentimos a Tua presença aqui, Senhor. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria no meio deles, Pai. E nós, ó Pai, queremos render, ó Pai, nesse domingo, a Ti, Senhor, todo o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Independente das circunstâncias das nossas voltas, Pai, nós queremos dizer que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós queremos declarar que Tu és o Rei, o Senhor dos Senhores, aquele único digno de ser exaltado e adorado. Ó Pai, mesmo que as portas se fechem, que o Senhor nos diga não ou sim para tantas coisas, nós sabemos que fazendo do Senhor aquilo que nós queremos ou não, isso não muda a Tua essência, Pai, porque Tu continua sendo Deus, como diz o cântico, Pai. E é assim que nós adoramos nesse dia, Pai, dizendo, Pai, que não importa a circunstância, nós vamos Te adorar, porque como talento de cantar, o Senhor tem sempre o melhor para nós, filhos Teus. E o Teu amor, ó Pai, Ele é infinito, Ele é maior, Ele é a graça merecida do Senhor para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te bendizemos o nome, Senhor Jesus. Recebe a adoração da Tua igreja, Pai. Recebe nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor receba, Senhor, que o Senhor abra os lábios e traga quebrantamento ao coração daquele que está no coração opressivo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aos seus lábios, adore o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Recebe a nossa adoração, Senhor. não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a
nome do Senhor. É muito bom louvar o Senhor e cantar o nome dEle, e cantar para Ele, e saber que, independente do que Ele faz, Ele é Deus. Independente se a gente está aqui nos Estados Unidos, ou se a gente está aí em Campinas, no Parque Itajaí, ou nas nossas casas, Ele é Deus. E isso basta para mim. Espero que basta para os irmãos também. Então, irmãos, eu estou muito feliz de estar e adorar o nome do Senhor com vocês. Que Deus abençoe e fique aí com os nossos pastores. Amém? Até mais. Olá, irmãos. Que bom estar com vocês. Que louvor gostoso, que louvor muito... encheu o nosso coração de alegria, né? É tão bom a gente estar tão distante, né? 9.000 quilômetros daqui em Austin, né? Mas estamos tão perto, né? A comunicação faz coisas tremendas. E nós queremos agradecer muito os irmãos lá da Igreja Batista Brasileira de Austin, né? Que nos proporcionaram este louvor. Agradecer aos irmãos do nosso grupo de louvor aqui, que fizeram esse contato e trouxeram para a gente esse louvor gostoso. Muito bom mesmo nós estarmos louvando o Senhor. Bom demais, né, estarmos na presença do Senhor, engrandecermos o nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando o Senhor, agora com a palavra do Senhor. Eu queria, nesta noite, estar compartilhando um texto com vocês e um tema bastante importante, né? O tema que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é o seguinte: as guerras que nós enfrentamos. As guerras que nós enfrentamos. Interessante, né? A gente escuta falar tanto em guerra, né? Mas nós temos as nossas guerras também, né? Eu queria te convidar para a leitura do texto. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. O texto está sendo projetado aí para você, mas se você está na tua casa com a tua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia, né? Tiago 4, de 1 a 10. Eu vou fazer a leitura, irmãos. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjardes em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, Ele que fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Queria te convidar para mais uma breve oração. Senhor, nós acabamos de ouvir o louvor, ó Pai, a Ti, esse louvor tão significativo, dizendo quem o Senhor é. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é acima de todas as coisas. Por isso nós te exaltamos, nós te glorificamos, e é o nosso prazer nós estarmos na tua presença para dizer isso para o Senhor, para manifestar a nossa adoração.
Agora que lemos a tua palavra, Senhor, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para nós entendermos o nosso coração e para que o Senhor faça as transformações necessárias dentro de nós a cada dia, para nós vivermos conforme a tua vontade. Abençoa todos que estão nos ouvindo nesta hora. Visite a cada um de nós, ó Pai, com a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já falei isso para os irmãos um tempo atrás, aliás, eu acho que já citei isso mais que uma vez. Eu gosto de ditados populares. Acho que foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe faleceu já há tanto tempo, mas algumas coisas ficam muito na nossa cabeça. Minha mãe citava muitos ditados populares para a gente, né? Um ditado que ela citava é o seguinte: quando um não quer, dois não brigam, né? Esse é um ditado muito conhecido, né? Nosso, muito citado. E é interessante que esses ditados populares, eles sempre têm um fundo de verdade, né? A maioria deles, pelo menos. Mas há um outro ditado, né, que se fala por aí, né? E que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Não sei se você já ouviu esse ditado, né? O ser humano parece que gosta de viver em guerra, né, irmãos? É uma coisa natural. Apesar do mundo falar tanto em paz, ansiar paz, desejar paz, na realidade, o mundo vive em guerra. O nosso país, ultimamente, nós estamos vivendo esse antagonismo, né? Essa disputa, essa discórdia, né? Essa incompreensão, né? Um lado ataca o outro lado ataca um, e assim nós vamos caminhando, observando onde vai parar isso tudo, né? Não vai ter uma hora que alguém vai falar: gente, chega, né? Já deu, né? Vamos parar com isso, vamos preocupar com o país, né? Mas assim, é o ser humano, né? Quando nós olhamos para a história dos povos, né, a gente fica assustado, né? Só se ouve falar em guerras, em revoluções, em revoltas, em discórdias, né? Eu não sei se você sabe desse dado, eu fiquei assim impressionado. Essa semana eu estava lendo um texto e eles falaram que na Primeira Guerra Mundial morreram cerca de 30 milhões de pessoas, né? E na Segunda Guerra Mundial morreu cerca de 60 milhões de pessoas. Gente, é muita gente para morrer numa guerra, né? O ser humano é assim, né? Faz guerra por coisas, às vezes, não tão significativas, não tão importantes, e as pessoas morrem, né? Isso sem falar nas nossas grandes cidades, né? Aquela convulsão social que nós temos, né? As revoltas populares, as confusões nas periferias, a violência urbana, que também é uma guerra, e muita gente tem morrido, muitas pessoas têm sido ceifadas das suas vidas nessas situações. Irmãos, o ser humano ele precisa de paz, precisa de paz. E como que ele precisa? Mas o que é paz? Talvez você pudesse responder assim simplesmente para mim que paz é a ausência de guerra. É lógico, né? É lógico. Mas o dicionário vai um pouquinho mais para dentro nessa explicação. O dicionário diz que paz é a relação entre pessoas que não estão em conflito. São pessoas que estão em acordo. Então, paz é uma relação de acordo entre as pessoas. É uma relação tranquila entre os cidadãos. É uma ausência de problemas. É uma ausência de desentendimentos, né? Como é bom quando a gente vive em paz, né? Como é bom. O texto que nós lemos, irmãos, ele começa com uma pergunta, né? E a pergunta do texto é a seguinte, lá no primeiro versículo que nós lemos: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Né? Uma pergunta que o texto faz para a gente. E o próprio versículo, ele responde com uma outra pergunta, né? Ele responde assim: de onde? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês. Dentro de vocês. Jesus, irmãos, já alertava
os discípulos quanto a essa disposição do coração do homem, né? Lá em Mateus 15, 19, a palavra de Deus diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus está ensinando aqui que essas coisas todas complicadas e erradas da sociedade, das nossas vidas, elas procedem do coração do ser humano. Elas vêm do coração de cada um de nós. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Ou seja, irmãos, o problema está dentro de nós. O problema está no coração. Irmãos, o ser humano, ele carrega essa guerra dentro de si, no seu coração. E se ele quiser resolver esse conflito que existe dentro de si, para entender os demais conflitos à sua volta, ele precisa entender as guerras que estão dentro do coração dele. Eu queria, então, falar para você sobre 3 dessas guerras que estão presentes nos nossos corações. A primeira guerra é a guerra contra as outras pessoas. Essa guerra, irmãos, acontece porque o ser humano é egoísta, porque o ser humano é ambicioso, e o ser humano ele quer fazer as coisas segundo a sua vontade, segundo os desejos do seu coração. Por isso que acontece essa guerra contra as outras pessoas. Queria pegar alguns exemplos bíblicos para a gente ilustrar sobre isso que eu estou falando, né? Caim matou Abel, né? E ele matou Abel por quê? Porque ele teve ciúmes do seu irmão. Eu estava pensando sobre esse fato, né? Interessante. Os dois, eles tinham vindo diante do Senhor apresentar a sua oferta. E porque a oferta de um foi aceita, de outra não, o Caim matou o seu irmão. Olha que coisa tremenda. Fiquei pensando numa analogia com hoje. É como se nós estivéssemos orando, 2 pessoas juntas, orando, falando com Deus, e porque um se sentiu recebido por Deus e o outro não, o outro foi lá e matou a outra pessoa. Coisa terrível isso que aconteceu entre Caim e Abel. O mesmo aconteceu com os irmãos de José. Pelo mesmo motivo, por ciúmes, eles pegaram e venderam seu irmão para os mercadores que levaram José lá para o Egito. A Bíblia diz, por exemplo, que o filho de Davi, o Absalão, ele conspirou contra seu pai para tomar o trono dele. Por quê? Porque ele queria reinar no lugar de seu pai. O Saul, por sua vez, queria matar Davi de todo jeito. Por quê? Porque ele não conseguia entender, não conseguia aceitar, não conseguia compreender por que Deus tinha escolhido Davi e não a família dele para ser rei de Israel. Irmãos, essas coisas vêm acontecendo em todo o tempo. Se a gente olha lá para a igreja primitiva, e eu estou falando agora da igreja, nós vimos esses dias numa aula de escola dominical, nós estivemos estudando a igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, e nós vimos lá que na igreja de Filipos havia ali uma discórdia entre 2 líderes da igreja, a Evódia e a Síntique. Elas eram 2 líderes da igreja e estavam em discórdia, né? Problema na liderança da igreja. E o Paulo está intercedendo para alguém ajudá-las a resolver essa questão. A gente vê também na carta de Paulo aos Coríntios que havia briga e desentendimentos naquela igreja. Havia briga e desentendimentos quanto à liderança de Paulo, de Apolo e de Pedro. As pessoas não estavam se entendendo por causa desses líderes. E havia brigas na igreja que até questões entre os irmãos eram preciso levar aos tribunais. Isso está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 6. E a igreja dos nossos dias, irmãos, como que é? Também há brigas e desentendimentos nas igrejas dos nossos dias?
Queria perguntar para você, quantas igrejas foram formadas nos nossos dias por divisões nas comunidades? Por divisões, por pessoas que acharam que não davam mais para ficar congregando juntos, então se separaram, foram formar outra comunidade. Ou quantas igrejas se formaram por líderes que saíram brigados das suas comunidades, brigados por disputa de poder, disputa de liderança, e resolveram sair e abrir outra igreja, outra comunidade, por causa de briga, desentendimentos. Ou seja, não é esse o desejo de Jesus, irmãos, que essa guerra, essa luta, essa disputa continue nos nossos corações. Jesus, lá em João 17:11, ele diz o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está pedindo para o Pai, em oração, que os seus discípulos ali, que estavam junto com ele, eles fossem um, somente um, porque era o único jeito da igreja crescer, era o único jeito da igreja se desenvolver, era o único jeito da mensagem de Jesus seguir para frente. Mas um pouquinho na frente, no João 17, 20, 21, Jesus fala para a igreja de hoje também, para nós hoje. Ele fala assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que eles todos sejam um. Ou seja, qual que é o desejo de Jesus para a sua igreja? É que a gente seja um, né? Que haja unidade, que haja compreensão, que haja entendimento. Que o nosso coração ame o coração do irmão, porque é o desejo de Jesus. Assim como Jesus amou as nossas vidas, assim como Jesus ama a sua igreja e nos ama, ele quer que nós amemos uns aos outros. Um só coração, uma só fé, um só pensamento, um só desejo de agradar a Deus. Deve ser isso que exista dentro da igreja. Esse é o desejo de Jesus para nós. Esse é o desejo de Jesus para a vida da sua igreja. Mas eu queria falar de uma segunda guerra. E a primeira guerra foi com as outras pessoas. A segunda guerra que o ser humano tem é consigo mesmo. A guerra que ele tem dentro dele. O problema está dentro dele, está no seu coração. É uma guerra que ele trava consigo mesmo. O Tiago, no texto que nós lemos, diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, porque vivem a lutar e a fazer guerras. Ou seja, há um conflito dentro do coração do ser humano. Paulo descreve muito bem esse conflito lá em Romanos 7,19, irmãos. Ele fala assim: porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Eu sei que é essa experiência da nossa vida. Nós somos assim também. Assim como Paulo pensava dessa forma, nós também agimos assim. Nós queremos fazer o bem. Nós preferimos fazer o bem. Mas o mal que nós não queremos fazer, às vezes a gente faz. Esse é o nosso problema de ser pecador, de nós sermos pecadores, de nós cairmos na tentação tantas vezes. Por isso, Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, a decisão pelo pecado, meu irmão, minha irmã, a decisão para tomar um caminho errado, para andar num caminho errado, andar fora dos padrões de Deus, é uma decisão nossa. É uma decisão minha, é uma decisão tua. Nós é que tomamos a decisão. A tentação existe. Nós vamos ser tentados. Só que a decisão de cair na tentação é nossa. É uma decisão do nosso coração. Adão e Eva, irmãos, poderiam ter não caído na tentação. Eles poderiam ter evitado, poderiam ter resistido. O Davi, irmãos, ele podia muito bem, quando ele viu a Batseba tomando banho, ele podia muito bem ter falado assim: não vale a pena, não vale a pena, eu vou sair daqui, vou sair dessa janela, não vou ficar olhando isso, eu estou sendo tentado.
Mas Davi não fez isso. Ele alimentou a sua tentação. Ao contrário disso, irmãos, a gente vê que Jesus resistiu à tentação. Jesus disse lá na sua tentação no deserto: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor e preste culto somente a Deus. Mateus 4:10. De repente você fala assim: mas para Jesus isso era fácil. Será que era fácil? Ser tentado como homem depois de 40 dias, jejuando no deserto, fraco, com fome. Mas eu vou te dar um exemplo bem humano, como você, como eu, José. O José, lá no Egito, quando ele foi tentado pela investida da mulher do Potifar, o que José fez? Ele saiu correndo, ele fugiu da tentação. Ele disse o seguinte: como eu cometeria tamanha maldade, pecaria contra Deus? Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Alguém atento, alguém ligado, alguém preocupado com a sua vida com Deus, não deixando-se vencer pela tentação. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que algumas vezes a gente cita aqui para vocês, porque são exemplos para a gente imitar, eles não se intimidaram diante de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor fez a estátua e pediu que eles ajoelhassem, adorassem a estátua, eles falaram assim para Nabucodonosor: se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, nós não vamos nos curvar diante da tua estátua. Olha que moços de decisão, né? Que moços de fibra, que moços de posição firme diante de Deus. Irmãos, a nossa luta, a nossa guerra está dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos. É por isso que nós temos que guerrear contra essas coisas dentro de nós. Eu sei que a sua luta aí com a tua mente, com o teu coração é firme, é terrível. Muitas vezes é muito difícil. Mas Provérbios, ele fala muito sabiamente a respeito dessa questão. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aquilo que nos traz vida diante de Deus, é o coração guardado pela palavra de Deus. Mas eu queria te falar ainda de uma terceira guerra para você, né? Então, nós vimos a guerra contra as outras pessoas, vimos a guerra conosco mesmos, e agora eu queria ver a nossa guerra contra Deus. A nossa guerra contra Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você: mas pode o crente fazer guerra contra Deus? Como assim, diria Denise? Não é verdade? Como assim? Quem é louco o suficiente de entrar em guerra com Deus? No entanto, irmãos, nós fazemos sim guerra com Deus. Quando que nós fazemos guerra com Deus? Quando nós passamos a amar os inimigos de Deus. Quando nós passamos a amar os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Simples assim. E quem são estes? Claro, o diabo, o mundo e a nossa carne. A nossa carne. O mundo, irmãos, o mundo vai bem devagar nos cativar. Vamos prestar atenção nos seus atrativos, nos seus encantos, e de repente nos vemos enredados pelos prazeres do mundo, pelas coisas do mundo, pelas coisas que o mundo oferece. É a sua filosofia tão sutil, às vezes tão bonita, tão interessante, mas longe da vontade de Deus. Os costumes do mundo que cercam a nossa vida, que vêm através dos meios de comunicação, através da sociedade, que invade as nossas casas
invade as nossas vidas, tem invadido, inclusive, as nossas igrejas, nós temos que tomar cuidado com os costumes do mundo. Os modos de agir das pessoas, que vão se adaptando a essas coisas e vão mudando os seus comportamentos, vão ditando os seus comportamentos pelo jeito que o mundo diz que tem que ser. E, às vezes, a gente adere para essas coisas e não vai checá-la na palavra. Será que é isso que Deus quer? Será que isso não fere os princípios de Deus para a minha vida? Será que esses pensamentos, essa maneira de ser não desagrada a Deus? O que será que Deus pensa disso? Isso é um mundo, irmãos, é um inimigo. O outro inimigo é a nossa carne. A nossa carne é um perigoso inimigo. Por que é um perigoso inimigo? Irmãos, é triste a gente dizer isso, mas há crentes, irmãos, totalmente derrotados pela sua carne. Totalmente derrotados pela sua carne. Deixaram que a sua carne dominasse qualquer sentido espiritual na sua vida, qualquer vontade de Deus para a sua vida. E caíram no pecado, deixaram o pecado tomar conta das suas vidas. E tudo que a vida de pecado faz é nos afastar da presença de Deus. O pecado nos faz afastar da presença de Deus. E uma vida de pecado nos mantém longe da presença de Deus. E é o inimigo de Deus de nossas vidas, que é o diabo. Ele sempre vai ficar procurando maneiras, sutilezas, truques para atacar as nossas vidas. Com qual objetivo? De fazer-nos cair, desviar o foco, desviar a nossa atenção, desviarmos da presença de Deus. Irmãos, o escritor Thomas Merton diz em uma das suas obras o seguinte: nós não estamos em paz com os outros porque não estamos em paz conosco mesmos. E nós não estamos em paz conosco mesmos porque nós não estamos em paz com Deus. Entenderam como uma coisa reflete a outra? Quando estamos em paz com Deus, nós estamos em paz conosco. Quando nós estamos em paz conosco e com Deus, nós estamos em paz com as outras pessoas. O grande problema do ser humano, então, irmão, está dentro do seu coração. As suas guerras, as guerras que incomodam a sua vida, estão dentro dele. E somente Jesus pode trazer a cura para esse coração rebelde, para esse coração insensível, para esse coração inquieto, para esse coração desassossegado. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é aquele que traz calma ao nosso coração, aquele que traz tranquilidade ao coração do ser humano. Jesus é que acomoda a nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, no nosso coração, as guerras não têm mais lugar ali. Nós nos sentimos em paz conosco mesmo. E aí nós não temos mais motivos de fazer guerras contra os outros. Porque Jesus passa a ser o árbitro do nosso coração. A palavra diz que Jesus é o árbitro do nosso coração. Você já viu muito no campo de futebol o que o árbitro faz? Ele está ali para mediar, para fazer com que as pessoas se entendam. Quando há alguma briga, ele vai lá e separa, né? Jesus é o árbitro dos nossos corações. Ele não deseja que haja guerra nos nossos corações. Um coração que está em paz, assim. Um coração desejoso de ter paz consigo mesmo, com o seu semelhante. É um coração que nunca vai estar em guerra com Deus. Porque ele vai querer fazer as coisas que agrada a Deus. Eu conheci uma vez uma pessoa, eu conheci ele depois da segunda fase da vida dele. Mas ele me contou a primeira fase da vida dele. Ele era o valentão do pedaço. Ele era um homem forte, de corpo avantajado, né? Muito
saliente no seu físico, né? E muito briguento. Não gostava de levar desaforos para casa. E chegava nos finais de semana, as coisas só pioravam, porque ele gostava de beber, ele abusava da bebida, e aí a sua valentia se tornava muito maior, né? Ele vivia brigando nos fins de semana, as pessoas já achavam que aquilo era normal na vida dele, as pessoas já esperavam isso dele, até desviavam dele. Quando ele aparecia, as pessoas já não gostavam de ficar muito perto dele, porque sabiam que o fim não ia ser bom. Mas um dia, esse valentão, ele se encontrou com Jesus. E ele contava para mim que ele tinha se encontrado com Jesus, e depois que ele encontrou Jesus, ele começou a frequentar a igreja. E ele ia na igreja, a começar a aprender da Bíblia, e ele já não era mais o valentão. Sua vida foi sendo transformada, foi sendo mudada. Ele se tornou uma pessoa tranquila, uma pessoa pacata, que agora ele fugia das confusões. Tudo por quê? Porque Jesus encheu o coração dele de paz. E um coração, irmão, cheio de paz, não existe mais espaço para guerra. Um coração cheio da presença de Jesus, não existe mais espaço para revolta. A gente vai querer apenas estar bem com todo mundo. A palavra de Deus em João, capítulo 14, versículo 27, é uma palavra de Jesus. Jesus disse assim, irmãos: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem tenham medo. Jesus, como príncipe da paz, ele dá a paz, né? Deixo-vos a paz. A paz que eu tenho, eu dou para vocês. É de Deus para nós, é de Jesus para nossas vidas. Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós temos a paz com Deus. É desse jeito que o nosso coração fica tranquilo, fica sossegado diante de Deus. E Colossenses 3,15, irmãos, diz o seguinte, é o último texto que eu queria trazer para você: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, olha que coisa interessante nesse versículo. Jesus está falando assim, que nós fomos chamados para essa paz, num só corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, no corpo de Cristo, em Jesus, por causa dele, nós temos essa paz que excede todo entendimento. E se nós queremos que a nossa vida, nosso lar, nosso coração, nossos relacionamentos sejam de paz, nós temos que encher o nosso coração da presença de Jesus. Eu queria concluir essa mensagem contando uma ilustração. É a respeito de um concurso de pintura, né? Numa cidade, foi realizado, certa vez, um concurso para jovens pintores. E todos eles deveriam se dirigir, determinado dia, para um local, né, um grande ambiente, onde eles iriam executar a sua arte. Eram jovens pintores que estavam se desenvolvendo, e aquela cidade queria conhecer os seus artistas. A única coisa que eles tinham que levar para aquele evento eram as suas telas em branco, né? E o seu material de pintura, material que ele quisesse trabalhar, ele deveria levar. O tema eles receberiam somente lá, naquele local.
E naquele dia combinado, naquele dia acertado, os pintores foram candidatos, todos foram para lá. Chegando lá, então eles receberam o tema. Eles deveriam fazer um quadro, pintar um quadro, uma paisagem que expressasse a paz. O título do tema era A Paz. Então eles passaram a executar a sua obra. Ficaram lá uma boa parte do dia desenhando a sua obra, e logo os desenhos começaram a sair nas telas, e as pessoas que estavam ali vendo, os juízes, ficaram admirados dos resultados, e logo algumas telas começaram a sobressair. Havia uma tela que mostrava uma casa pequena, num local de um gramado muito verde, muito bonito, cheio de árvores frondosas. Ali perto havia um pequeno riacho. Realmente ele estava representando aquele tema de uma maneira muito significativa. Muita gente pensou esse quadro é um dos fortes candidatos. Outro quadro representava um pequeno barco num grande lago. Lá no meio do lago, tranquilo, sossegado, navegando tranquilamente. Num ambiente muito calmo, muito sossegado. Pessoas também pensaram, talvez esse quadro seja um candidato, é um quadro muito bonito, ele expressa muito bem essa questão. Outras pessoas foram ver outro quadro que expressava um entardecer muito bonito, o sol se pondo no horizonte, com as suas cores avermelhadas, refletindo nas árvores, nas montanhas. Era um quadro realmente impressionante. E as pessoas falaram, nossa, esse quadro representa um grande momento de paz. Mas quando saiu o resultado, talvez algumas pessoas se espantaram até entender a posição daqueles juízes. E o quadro que venceu aquela competição foi um quadro que tinha o seguinte desenho. Havia um enorme penhasco, muito íngreme, muito alto. Lá embaixo do penhasco, um monte de pedras e o mar batendo no penhasco, com as suas ondas encapeladas, fortes. E lá, bem no meio do penhasco, tinha um ramo de árvore. O ramo nasceu por uma fresta da rocha, e lá estava um ramo de árvore. E nesse ramo de árvore havia um ninho de passarinho. E o passarinho tinha botado seus ovos ali e tinha nascido ali os seus filhotes. Então, foi esse quadro que ganhou o concurso, representando esse tema, a paz. A paz. Irmãos, a nossa vida com Deus é assim também, né? Às vezes nós estamos na beira de um penhasco íngreme. Às vezes lá embaixo existe um mar revolto. Às vezes existem pedras que nos assustam. Existem situações que complicam a nossa vida. Mas como é bom estar nas mãos de Deus, né? Como é bom estar nas mãos de Deus. Como é bom se sentir como aquela ave, segura ali nas mãos de Deus. Aquela ave tinha tanta confiança na provisão de Deus que fez o ninho dos seus filhos ali. Isso é confiança em Deus. Nós precisamos de ter essa confiança em Deus. Ele que traz essa paz ao nosso coração. Apesar das turbulências da vida, apesar das lutas da vida, nós temos paz com Deus. E nós vivemos um momento assim, pandemia, já 3 meses que temos isso. Quem achou que era 15 dias, como eu, quem achou que era no máximo 1 mês, nós estávamos de volta na igreja, se enganou, como eu. Já estamos há 3 meses assim, e eu tenho percebido que eu acho que nós vamos ficar mais tempo. Não sei se Deus está querendo mostrar para nós, brasileiros, mais coisas do que para outros países. Mas temos que aprender as lições que Deus está nos ensinando nesse tempo.
mas existe essa lição maravilhosa, que a paz de Deus nos nossos corações vem através dele. Jesus traz paz para a nossa vida, Jesus traz paz para o nosso coração. Precisamos confiar nele, precisamos confiar nos propósitos dele para nós. O coração pode fazer planos, o coração do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Sempre, sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor te abençoe, você, meu irmão, que está ouvindo a palavra nesta hora, você que já conhece Jesus, você que já anda nos caminhos do Senhor, deixa essa paz tomar conta do teu coração. Você que não conhece Jesus ou conhece ele muito pouco, eu quero te desafiar hoje a você deixar Jesus tomar conta do teu coração, ele encheu o teu coração de paz, de alegria, de gozo dele. É Jesus que traz essa paz ao nosso coração, mesmo no meio da tempestade, mesmo da pandemia, mesmo no meio das lutas. Jesus enche o nosso coração com a paz dele. Que o Senhor Jesus encha o teu coração com a paz que vem só dele. Queria orar por você antes de passar para a presbítera Luci, tá bom? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua paz que excede todo entendimento. Nós não compreendemos isso, Pai, mas nós sentimos isso. Nós sentimos quando a tua paz está presente no nosso coração. Diante das lutas, das dificuldades, das aflições, a tua paz invade a nossa vida, invade o nosso coração. E nós nos refugiamos em ti, porque tu és a nossa paz. Louvado seja o teu nome. Visita os corações nesta hora, Senhor. Aqueles que, porventura, nesse momento, estão fazendo um desejo no seu coração de ter essa paz contigo também. Visite os seus corações, Pai. Entre nos seus corações, entre nas suas vidas e traga paz a esses corações. Nós oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Presbítera Luci, agora é contigo. Dê continuidade, por favor. Um beijo, Deus abençoe, minha amada. Oh, eu estava aqui com o meu microfone desligado, acredita? Isso é falta de prática, né? Mas não tem problema, nós estamos juntos. E o Senhor está junto com a gente. E, apesar disso, Ele põe paz no nosso coração. Aham! Palavra muito abençoadora. Eu me senti aqui, porque como eu sou agitadinha, eu fiquei pensando, todos os dias eu tenho que lutar para que essa paz domine a minha vida, as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu olhar, o meu ouvir e o meu falar em nome de Jesus, né? Gente, a semana que vem é o primeiro domingo do mês. Você está lembrando o que nós vamos ter? Aham, isso mesmo, você acertou. Nós vamos ter a Santa Ceia. E é muito, muito legal que você prepare o seu espaço, a sua bandejinha, e que você ceie junto com todos nós, os teus irmãos. Sabe por quê? É ali onde o Senhor está, falando para nós. Você não se esqueceu de mim. Você está comigo e quer fazer a minha vontade. Ah, tira foto, tá bom? Não esquece de tirar foto do seu momento, tá bom? E aí manda nas redes sociais. Também queria estar lembrando para a gente sempre estar enviando para outras pessoas os nossos horários de culto. Então, às 9h30 da manhã, todos os domingos, nós temos culto e escola dominical. Tem sido abençoadora demais.
Depois das 19 horas, nós temos o culto de celebração a Deus, onde todos nós, irmãos, no Senhor Jesus, comemoramos a bênção que Ele é na nossa vida, né? Também, nós temos as células durante a semana. E tem sido uma bênção, uma bênção. Nós temos recebido visitas nas células, né? Células virtuais, mas tem sido o máximo e você vai ficar muito feliz de poder participar e se sentir abençoado pelo Senhor. Temos aqui o número do nosso telefone, o telefone da igreja, o WhatsApp. Não é telefone para falar, mas é para escrever, para deixar uma mensagem. 991 19 25 81. Tá bom? Qualquer dúvida é só procurar aqui nas nossas redes sociais, tá bom? A nossa irmã diaconisa Ivani tem estado todas as quintas-feiras lá na igreja esperando os nossos alimentos para abençoar outras vidas. Hoje eu estava pensando como isso faz falta em outras mesas, como a gente pode nos alimentar e esquecer do alimento das outras pessoas que estão sentindo vazia a despensa, vazio o armário. Se a gente puder, a gente pode levar na quinta-feira para nossa diaconisa Ivani, lá na igreja, Rua Benjamin Molloy, Rua 33. Se não, olha, o Douglas tem feito um trabalho e a equipe dele tem feito um trabalho maravilhoso de buscar esse mantimento também, viu? Se você tiver uma chance, abençoa, abençoa, vai ser muito, muito, muito bom. Os dízimos, nossos dízimos, é uma responsabilidade nossa com Deus. E aí, esses dízimos nós podemos transferir, ou então fazer no caixa eletrônico, ou transferência bancária, ou qualquer problema, a gente diz, Pastor Itamar, Pastor Gerson, Marcelo, você tem um jeitinho de pegar o meu dízimo, porque eu não vou deixar a minha bênção sair pelos vãos dos meus dedos. Eu quero ser bênção, tá bom? Temos também o relógio de oração. O meu horário é 9 da manhã. Qual é o seu horário mesmo? Eu não sei mesmo, só você sabe. Então, que você aproveite esse momento para se colocar, eu e Deus, e colocar os meus irmãos, os meus servos de Deus, ou aqueles a quem Deus ama, não importa quem, mas Deus ama essa pessoa que você vai orar. Pedimos que a gente compartilhe as lives, não esqueça de compartilhar as lives, tá bom? Porque os que estão ao meu redor serão abençoados, os que estão ao seu redor serão abençoados. Entendeu? Então, compartilhe as lives, porque a bênção... Quantas pessoas você conhece que gostaria de ouvir essa mensagem de hoje? Muitas, né? Muitas, porque é muito desafiador viver. É muito desafiador a gente saber fazer as coisas como convém. Então, Deus quer falar com os seus amigos também. Pensando nisso, nós vamos orar agora. Nós vamos dizer para Deus, entra na minha casa, abençoe a minha família, abençoe, Senhor, que ao invés de guerra, tenhamos a paz do Senhor.
Vamos orar? E aí, de verdade, eu queria que você orasse junto comigo. Sabe? Que você pudesse dizer para o Espírito Santo de Deus, que está aí juntinho com você, os sentimentos do teu coração para com o coração dele. Tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor escolhe palavras exatas para abençoar a nossa vida. Tira, ó Deus, em nome de Jesus, toda a nossa guerra interna. Livra-nos de nós mesmos, liberta-nos de nós mesmos, ó Pai. Enche o nosso coração da ousadia do teu Santo Espírito. Enche o nosso coração com a tua paz. Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre as nossas famílias. Põe, ó Deus, o teu Espírito Santo trabalhando de tal maneira que a gente possa ouvir a tua voz. Não deixe que a gente seja enganado, que a nossa briga seja contra pessoas, mas que a gente se lembre, ó Pai, que contra as pessoas nós temos a tua bênção, mas contra principados e potestades, eles querem dizer que o Senhor não é o nosso Deus, e nós cremos no Deus Todo-Poderoso que está dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa história. Ó Deus, em nome de Jesus, põe paz sobre a nossa família. Enche, ó Deus, a nossa família. Põe o teu Santo Espírito trabalhando nas guerras para que haja paz. Ajuda-nos a compreender a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor, e que o poder do teu Santo Espírito, e que a força que o Senhor quer para todos nós, seja liberada sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana para você. Deus cuide da sua casa. Um beijo, um abraço carinhoso. Muito obrigada porque você veio aqui na minha casa, viu? E eu agradeço porque você recebeu a gente aí na sua casa. Deus abençoe. Em nome de Jesus.